Uma boa noite para todos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quero saudar também aos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo nosso aplicativo. Sejam muito bem-vindos. Em especial, quero cumprimentar os nossos pastores, porque eu tenho certeza que eles estão nos assistindo daqui. Saudade de vocês, amamos a vida de vocês. E eu acredito que, não sei se todos sabem, mas a grande maioria, a nossa pastora, ela não passou muito bem na quinta-feira à noite, foi hospitalizada, ficou internada, mas para honra e glória de Deus, ela já está no quarto, esperando só o resultado de alguns exames, para que, em nome de Jesus, ela esteja conosco aqui na próxima semana. Então, eu peço para que a igreja continue orando, intercedendo pela vida dela, porque a cura já está sobre a vida dela. E uma igreja que ora, irmãos, não tem como, é impossível o céu não se manifestar. Amém? Então, em nome de Jesus, semana que vem ela estará aqui conosco. Amém? Um beijo, pastor. Eu amo sua vida. Estou com muita saudade. Estamos com muita saudade. Antes de iniciar, eu gostaria de saber se tem algum visitante aqui pela primeira vez na casa. Dá um sinalzinho com a sua mão. Temos ali 3, mais alguém? Amém. Como vamos saudar a igreja? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer aquela bagunça santa que o nosso apóstolo sempre fala. Eu gostaria que você levantasse e cumprimentasse o teu irmão do lado, o irmão de trás. Se você puder fazer isso, fala: que bom que você veio. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente gosta de abraço quentinho, gente. Essa igreja adora abraçar. E glória a Deus por isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu vou, antes da gente orar pela palavra do Senhor, eu gostaria que vocês abrissem no livro de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Amém? Glória a Deus. Aqueles que conseguiram achar, digam amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Glória a Deus. O retorno, eu estava esperando no retorno. Vamos lá. A mulher cananeia. 21 diz assim: Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio. Em outras versões, minha filha está endemoninhada, que atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos.
E Jesus disse: mulher, sua fé é grande. Disse-lhe Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Aleluia. Fechem os olhos. Senhor, obrigada, Pai. Aqui está a tua palavra, Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha me usar como tua ferramenta. Não é sobre mim, mas é sobre ti. Que eu seja diminuída, Pai, e que a tua glória seja manifestada em nossas vidas essa noite, Jesus. Pai, venha falar conosco, Jesus, através desta palavra, Pai. E eu já te agradeço porque eu creio no meu espírito que sairemos daqui satisfeitos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, essa é uma passagem conhecida. Na verdade, de todas as vezes que eu leio essa passagem, sempre ardeu no meu coração de trazê-la como uma ministração. E essa manhã, eu meditando, pedindo direcionamento para o Senhor, me veio essa passagem. Falei, uau, amém. Então, essa história, ela é de uma mulher cananeia. E os cananeus, eles não eram bem vistos, porque eles acreditavam em pagões. Então, eles eram pessoas que não andavam com o povo de Israel. Eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam em outros deuses. Então, nessa caminhada, quando a gente vê, né, nossa, por que Jesus, né, tratou ela assim? A gente vai entender, a gente vai esmiuçar essa passagem. Mas eu queria contextualizar, porque os cananeus, essa mulher cananeia, ela não acreditava. Ela acreditava em outros deuses, completamente contrário daquilo que o Senhor Jesus ministrava. Amém? Então existe aquela cultura. E mulheres que gritavam, né, assim, elas não eram bem vistas. E a gente viu aqui, a gente leu, que a passagem deixou muito claro que ela gritava o nome de Jesus. Gritava. Então você pensa, é uma mulher cananeia, né? Você está ali gritando Jesus, os discípulos falaram assim, meu Deus, Jesus, vamos embora. Tipo assim, é cilada. Parafraseando aqui, né? Mas eu queria que a gente lesse de novo quando ela chama Jesus. Ela fala assim: Senhor, filho de Davi. Quando ela fala Senhor, ela já está reconhecendo Jesus. Quando ela fala Senhor, ela falou, só Ele pode. Pamela, mas ela acreditava em outros deuses, mas ela já reconhecia Ele como Senhor. Quando ela fala Senhor, o milagre já estava por vir. Porque ela reconheceu Jesus como Senhor. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando ela fala assim, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída. E aí, eu vou trazer alguns pontos e a gente vai esmiuçar essa palavra, a gente nunca mais vai esquecer dessa palavra, em nome de Jesus. Quando o verbo está é uma condição temporária, significa o quê? Ela está, porque ela já acreditava que em pouco tempo ela não estaria mais. Ser e estar, ser é uma condição permanente, estar é condição passageira, temporária. Então quando ela fala, minha filha está, significa que ela está, mas em breve ela não estará mais. Amém? E talvez você esteja enfrentando um problema, uma dificuldade, um diagnóstico, um desafio no trabalho. E às vezes a gente coloca essa condição como permanente na nossa vida, onde na verdade não é. Servimos um Deus de milagres, que pode todas as coisas. Então, essa posição de como a gente fala sobre os nossos desafios, e está tudo bem, todo mundo aqui tem desafio, ninguém está isento disso, mas é como a gente se posiciona diante dele. Um desafio, ele não é para sempre, ele é para fortalecer a nossa fé.
um desafio, um problema, não é para que a gente se enfraqueça, mas para que a gente tenha força nele. Para que a gente avance nele. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, veio exatamente isso. Qual que é a condição que você está? Você está ou você acha que isso vai ser para sempre? Não vai ser, não. Eu tenho algo para te dizer. Essa condição depende muito mais de nós do que do próprio cenário. É a nossa posição como mulher de Deus, como homem de Deus, de declarar a palavra da fé. Tudo vai bem, tudo já deu certo. É nisso que acreditamos. A condição, ela é temporária. Da mesma maneira que essa cananeia falou, minha filha está. Porque ela já acreditava que o milagre estava por vir. Amém? Quanto maior o seu desafio, maior será o seu testemunho. Cara, se tá pesado, pensa no milagre que vai acontecer. Porque milagre, o nome já diz, milagre. Se é milagre, é porque é impossível aos olhos naturais. Então, se está muito ruim, é porque vai dar muito bom. Se você está ali na caminhada e nada está acontecendo, irmão, começa a rever sua vida, porque na boa, crente é assim mesmo, a gente passa pelos perrengues e estamos dando glória a Deus. Amém? Vamos lá. E aí no versículo 23, fala assim, Jesus não disse uma só palavra em resposta. O silêncio de Deus. Você imagina aquela mulher gritando e o Jesus quieto, sem falar nada. E aí eu quero trazer para nós. Quantos de nós já passamos por isso, o silêncio de Deus? E aí eu te pergunto, você no lugar dessa mulher cananeia, lá naquela situação, naquela condição, você ia continuar insistindo ou você ia voltar para trás e desistir? Porque o silêncio de Deus não significa que Ele não está fazendo alguma coisa. Mas nós, com essa, e eu vou falar a palavra aqui, ansiedade de querer as coisas na hora que a gente quer, faz a gente desistir porque o Senhor não está respondendo. Mas o silêncio é uma maneira de trabalhar a sua maturidade, a minha maturidade, de esperar nele. Porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Em Eclesiastes fala, o tempo certo para todas as coisas. E é tão lindo falar isso, mas a gente tem vivido isso. Eu ouso dizer que se a gente vivesse metade daquilo que a gente posta nas redes sociais como versículo, a gente, acho que estaria até na glória, eu acho. Porque é uma realidade. A gente precisa viver aquilo que a gente lê, que a gente absorve aqui, aquilo que é derramado daqui. Precisamos viver aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Porque às vezes a gente é tocado aqui, a gente chora, a gente sente a presença, mas chega na segunda-feira a gente esquece tudo. Você fala, nossa, agora eu vou orar, agora eu vou ser fervoroso. Aí vem a primeira pedrinha, primeiro silêncio de Deus ali, você fala, nossa, mas Deus não... será que é isso? Será que é aquilo? Mas o silêncio de Deus é uma forma de trabalhar também a nossa fé. Eu coloquei aqui, buscam resposta em outros lugares. A gente acaba optando por atalhos, porque o Senhor não está respondendo, a gente vai tentar. Está demorando aqui, eu vou por aqui. Isso é atalho. Se o Senhor mandou você ir por aqui, irmãos, fique lá até ele dizer o contrário. Não saia. Porque você pode até conquistar coisas sem Deus, mas elas não serão eternas, serão passageiras e elas podem causar um dano enorme na nossa vida espiritual. Mesmo quando não ouvimos sua voz, a voz de Deus, Ele continua trabalhando. Mesmo quando não vemos movimento, Ele continua agindo. E aí, no mesmo versículo, quando Jesus não disse uma só palavra, então os discípulos insistiram com Ele, mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. E aí, eu chamei isso de distração no caminho. Porque aquela mulher não enfrentava apenas o silêncio, ela também enfrentava pessoas tentando fazer ela parar.
Porque os discípulos conheciam. Falaram, é Cananeia, Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de teu nome, bora. Então, os discípulos falaram assim, não, vamos. Então, no meio da nossa caminhada, vão ter pessoas que vão falar, eu tô contigo. Vamos, mas vai ter gente que vai falar assim, será que vale a pena? Será que vale a pena você permanecer nesse casamento frustrado? Será que vale a pena você perdoar esse irmão aí? Pelo amor de Deus, ele já fez tanto pra você. Sabe essas gotejas que acontecem? Isso são distrações para você fazer sair do foco. Para você sair do caminho. Só que não deu muito certo para os discípulos não, porque aquela mulher continuou. Porque na verdade, quem precisa de um milagre não se importa com o que os outros pensam. Não se importa. A gente só se importa em agradar o coração de Deus. Uma vez que a gente agrada o coração de Deus, irmãos, desculpem falar, mas o resto é resto. Porque uma vez que a gente agrada o coração de Deus, não importa o que o irmão está falando. Meu Deus, eu estou agradando o meu pai. Se eu estou agradando o meu pai, o mundo pode estar contra mim. Mas o que importa é que eu estou agradando o meu pai. A motivação do nosso coração é agradar o coração de Deus todos os dias. O que as pessoas vão falar ao nosso respeito, pouco importa. Porque o Senhor vai trazer para andar do nosso lado pessoas que realmente se importam conosco. Se tem pessoas saindo da tua vida, é Deus limpando. Ame elas, ore por elas, mas não, tem gente que não é para andar do lado. Tem gente que não é para andar do nosso lado. E vou falar mais, às vezes você não tem maturidade. Você anda se distraindo muito, fala assim, aqui, você podia até evangelizar, mas por enquanto você vai tirar, porque você não consegue fazer filtro. Porque às vezes as pessoas falam, mas a gente tem que ter o filtro espiritual daquilo que a gente vai absorver, daquilo que a gente vai continuar ouvindo. Nosso ouvido não é pinico, para ficar ouvindo coisa que não é para ouvir. Saia de ambientes que não provém do Senhor. Ai, Pamela, mas é difícil porque no meu trabalho, olha, ambiente de trabalho é um desafio mesmo. Mas a gente dá para se posicionar no nosso ambiente de trabalho. Você quer ver uma coisa? No meu ambiente de trabalho não me chamam mais para happy hour, porque eles já sabem que eu não vou. No meu ambiente de trabalho eu não falo de ninguém para mim, porque eles sabem que eu não ouço. Nossa, Pamela, porque eu já falei, não, eu prefiro não saber. Porque aquilo que eu não sei, eu não fico sabendo, e nada, não me importa, não vai me acrescentar em nada. Se posicionar em Deus é isso. Ai, Pamela, mas eles não ficam tristes? Eu não sei, eu sei que eu estou agradando o coração de Deus. E é isso que importa. Porque no final do dia, o meu maior alcance, todos os dias, é a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Bom, no próximo versículo 24, Jesus disse à mulher, aí Jesus responde: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. E aí, ela poderia muito bem ter desistido aqui também. Nossa, Jesus está irredutível, Ele não vai me ajudar. Mas a Bíblia diz que ela se aproximou e se ajoelhou, gente. E aí, lendo essa passagem, o Senhor falou, pergunta para a minha igreja quantos deles têm ajoelhado na minha presença. Quantos deles têm clamado pela minha presença? Quantos deles têm se derramado, se humilhado diante de mim verdadeiramente? Não, eu lendo, eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero ser a mulher cananeia. Mulher ela foi até o fim. A gente leu aqui, no final deu bom, ela valeu a pena, porque sempre vale a pena se humilhar nos pés de Jesus. É se humilhar mesmo, sabe? Rasgar todo o eu, toda essa independência que o mundo prega. Eu sou dependente de Jesus, sim. Porque sem Ele, gente, eu não estaria aqui essa noite, não.
Sabe lá Deus aonde eu estaria. Não quero nem pensar. É misericórdia mesmo. Meu marido. É a benção. Mas é verdade. O Senhor me resgatou. E glória a Deus. É glória dele mesmo. E eu tenho certeza que você também fala, se eu estou aqui é porque realmente Deus me ama, viu? Mas olha que engraçado, né? Extraordinário. Porque quando Jesus fala que ele foi enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas de Israel, ela não discutiu. Ela não tentou convencer. Ela só falou, Senhor, ajude-me. Sabe? Só me ajuda. Eu estou precisando de Ti. Porque ela sabia que na fonte ali era inesgotável para ela. E aí Jesus responde, não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros? E aí aqui dá uma repreensão, quando Deus nos corrige. À primeira vista essa fala parece ser um pouco dura. Mas Jesus estava revelando algo mais profundo. Ele estava provando a fé daquela mulher. O que nos faz refletir, eu anotei aqui. O que fazemos quando somos confrontados? O que fazemos quando Deus não responde da maneira que esperávamos? O que fazemos quando somos corrigidos? O que fazemos? Empinamos a carroça? Oramos a respeito? Porque essa mulher tinha tudo para falar, não, agora já era. Falou, não vou conseguir. Mas não, ela insistiu. E quando vem uma repreensão do Senhor, do seu líder, do seu chefe, como nós temos reagido? Fiquei meditando nisso. Porque para crescermos também precisamos ser confrontados em algumas áreas. E quando estamos alinhados, sabe, alinhados ali na palavra, buscando a santidade, tudo que vier de confronto, a gente vai receber bem. Porque se você não recebe bem, significa que a sua alma está falando mais que o teu espírito. Significa que a sua alma está te conduzindo e o espírito não está fortalecido na palavra de Deus. Receber direcionamentos é necessário para a nossa caminhada cristã, é necessário para a nossa vida conjugal, é necessário para a nossa vida profissional, é necessário. Não somos perfeitos. E falamos isso, nossa, eu não sou perfeita, mas quando a gente recebe uma correção, a gente não sabe receber. E isso é preocupante, igreja. Porque se a gente quer avançar em Deus, a gente precisa ajustar o caminho. Por isso que é importante estarmos com o nosso coração aberto para receber. Não só você é mais que vencedor, mas não é por aqui, é por aqui. Não foi legal isso. Amém. Ore, faça um filtro. Mas aquela mulher permaneceu. Ela decidiu permanecer aos pés de Jesus. E aí ela respondeu, Senhor, é verdade. Mais uma vez, ela não questionou Jesus. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Em outros termos, ela falou assim, Senhor, até a migalha da tua graça eu quero. Eu quero, Senhor, a tua graça. Eu quero, Senhor, qualquer coisa que você quiser me dar. Senhor, eu só preciso de Ti. E nós temos a graça 100%, nós temos o Espírito Santo. E às vezes a gente não recebe mais porque a gente não busca. Não dá para ser preenchido com o Senhor só de domingo e quinta-feira, ou entre elas e papo reto. Não dá para orar só quando a gente está no culto. Não dá para ler a palavra só nos dias que está tudo bem. Ou não, o dia que está tudo ruim. Ai, vou ler, vai que Deus fala. Alimentar a nossa vida espiritual são todos os dias, porque os desafios virão. E aqui essa mulher, ela simplesmente confiou que Deus, qualquer coisa que Ele desse para ela seria suficiente.
porque ela entendeu que ele era o único que poderia não só salvar a filha dela, mas toda a casa. Porque através de uma mulher, de um homem de oração, uma casa pode ser resgatada. Uma mulher posicionada em Deus, um homem posicionado no Senhor. É impossível o manifestar do Espírito não entrar naquela casa. E aí eu queria que vocês percebessem comigo. Perceba que o silêncio não aparou. As distrações não aparou. A rejeição não aparou. A espera não aparou. Nada foi capaz de fazê-la retroceder, porque a sua fé era maior que os obstáculos. Ela estava com uma fé tão grande. Uma fé. E de verdade, aqui, acredito, não são todos que têm filhos, mas uma mãe, para ajudar um filho, meus irmãos, ela faz qualquer coisa. Um pai que vê o seu filho na dificuldade ali, que seu filho quer muito uma coisa, ou seja lá qual foi a situação, ele vai fazer de tudo. Agora você imagina o Senhor olhando para nós, clamando Ele, fala, meu Deus, coração contrito, entregue. Não tem como o Senhor não se aquebrantar. Não tem como. É impossível. Porque o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas existem coisas que Ele ainda não nos entregou porque não estamos prontos para receber. Precisamos intensificar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Eu tenho plena consciência que existem coisas na minha vida que ainda não aconteceram porque eu ainda não me dediquei o suficiente para isso. Não é porque Deus não quer me dar, mas é porque eu não me dediquei o suficiente. Existem coisas que dependem de mim e de você. E a nossa vida espiritual depende de nós. Não podemos interceder para cá, para o posso orar. A gente está aqui para ajudar, mas a sua vida ali é você e Deus. O secreto é só você e Deus. Precisamos fortalecer e ser uma mulher assim, que vai atrás do milagre. Ela recebeu um não. Ela ouviu gente falando, não dá não, deixa ela lá. Ela viu silêncio, ela passou por várias coisas em um momento só, mas ela permaneceu. E o Senhor me trouxe que nessa noite, pessoas que decidiram permanecer. Pessoas que continuam orando mesmo sem resposta. Pessoas que continuam acreditando mesmo sem enxergar. A fé verdadeira não vive presa no passado e nem condicionada ao futuro. A fé é para agora. Nossos pastores já falam sobre isso. A fé é para agora. A fé é para agora. Se você precisa de algo, declare agora. Se ajoelhe, clame o nome do Senhor. Não deixe que o mundo lá fora te distraia. Não deixe que as pessoas contaminem o teu coração. Permaneça firme naquilo que o Senhor te entregou. Pessoas não podem te parar. O inimigo não tem poder sobre você. Não tem, gente. Ele não tem, ele tenta. Mas ele não tem. E aí, Jesus fala, mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. E eu creio que está havendo curas essa noite. O Senhor está curando pessoas, curando família, curando emocionais,
trazendo o ânimo para aqueles que precisam. Vocês não vieram aqui passar tempo. O Senhor veio e te trouxe para que você acredite e tenha cada vez mais fé naquilo que Ele pode fazer e vai fazer. Você sabe que eu fiquei pensando que existem coisas, tem várias situações, coisas que dependem de mim, mas coisas também que dependem de uma declaração. Uma declaração de fé. Use a tua boca para proclamar a palavra da fé. Sabe, é para aqueles que são empresários, entra. Amanhã vou convidar vocês a fazer isso. Entra e fala assim: Senhor, eu creio que esse mês de junho vão vir muitos clientes. E eu não só vou ter clientes, como eu vou abençoar outras vidas também. Senhor, entrando na porta de emprego, eu creio que essas pessoas serão alcançadas pelo Teu poder, Senhor. Senhor, eu creio que serei usada para glorificar o Teu nome nesse ambiente de trabalho. É isso. Temos um poder de vida e de morte através da nossa boca. Temos um poder muito grande, a nossa boca ela tem um poder absoluto. E nós temos a autoridade que nos foi outorgada pelo poder do nome de Jesus. Então tudo que a gente falar no nome de Jesus vai acontecer. Vai acontecer. Se é cura que você precisa, vai acontecer. Se é restauração, vai acontecer. Vai acontecer. Se é provisão financeira, vai acontecer. A gente só precisa falar, igreja. A gente só precisa declarar. A gente só precisa manifestar o poder de Deus aonde quer que a gente esteja. Glória a Deus. A fé é para agora. A fé celebra antes do milagre acontecer, porque depois é conveniência, não é fé. Vocês concordam? Celebrar depois, né, gente? Porque o Senhor, o que Ele quer? É caminhar conosco. Celebrar depois, amém, a gente tem que celebrar, amém? Mas fé é o quê? Eu creio, eu não vejo, mas eu já celebro, porque com os olhos espirituais eu já vejo. Fé é isso. Declaração de fé, eu não vejo, mas eu já acredito e já celebro. Quando acontece, não é mais fé, é natural. Você está vendo? A gente celebra também, mas a jornada da fé você celebra antes. A fé confia antes da porta se abrir. A fé permanece antes da resposta chegar. E quando a fé permanece, o milagre encontra o seu caminho. Caminhar com o Senhor é isso, é celebrar em todas as etapas até chegar no milagre. É caminhar com o Senhor aqui do lado. Tem dia que você vai sentir vontade de chorar, mas o Senhor vai estar aqui do seu lado. Tem dia que vai ser desafiador. Eu não gosto da palavra difícil. Eu não gosto. Eu mudei. É desafiador, porque não é nada difícil para Deus. É desafiador para mim, mas para Ele é fácil. Então, tira, vou dar uma dica. Tira o difícil da boca de vocês. É desafiador. Porque Deus pode todas as coisas. Então, não é nada difícil para Ele. É um desafio para mim, mas para Ele, é isso aqui. Então, eu estou no desafio, mas o Senhor está do meu lado. Estou crendo, estou confiando, estou caminhando junto com Ele. Porque quando eu chegar no milagre, irmãos, falei, Senhor, como foi, olha, top. Caminhar do teu lado durante toda essa jornada. Porque a gente foca no milagre. Está lá, um milagre, uma restauração. Mas o Senhor vai fazendo vários milagres até chegar naquele milagre. Porque é dessa maneira que o Senhor trabalha. Nunca é sobre uma coisa só. São sempre outros motivos que a gente não faz a mínima ideia. Você nunca está no seu emprego porque é só sobre você. Tem vidas para serem alcançadas lá.
Você não está aqui sentado desse lado desse irmão, dessa irmã por acaso. Às vezes ele está precisando ouvir, Jesus te ama. Não existe destino, gente, é propósito. Amém? Porque quem permanece aos pés do Senhor nunca sai da mesma forma que chegou. E eu creio que eu e você não sairemos daqui da mesma maneira. Eu tenho certeza que se o desafio aparecer amanhã na tua porta, você não vai desistir. Porque você entendeu, eu e você, que servimos um Deus que pode todas as coisas. Seja específico, clame, se ajoelhe, jejue, se consagre. Eu estava ouvindo uma ministração e a pastora que estava ministrando, ela falou algo assim, eu não nasci em berço cristão, mas ela comentou que antigamente as pessoas se consagravam mais, né? Que existia uma devoção ali, né? Subia no monte com frequência. Hoje as pessoas custam para tirar um café da manhã. Quando fala de jejum, a gente quer sair correndo. Ai, jejum. Não é difícil, é desafiador. Mas, gente, depois é bênção demais. Você quer aumentar a sua sensibilidade com o Espírito Santo? Rasgue a tua alma. Tudo aquilo que a sua alma quer fazer, faça o contrário. Ai, Pamela, como que é? É tudo o contrário. Se você pensa em jejuar e fala, ai, mas é só um cafezinho. Aí você jejua. Ai, por que não sei o que? Aí você faz. Porque a gente precisa aumentar o nível da nossa sensibilidade. E como a gente faz isso? Nos consagrando. Tirando tempo para o Senhor. Eu vou fazer um convite aqui. Toda vez que você vier, o ideal é sempre, todos os dias, tá? Mas vai ter o culto, se consagre. Tira um tempo, faz um jejum. Você vai adorar diferente. Você vai levantar as suas mãos diferente. A palavra vai entrar diferente. Você vai sair daqui diferente. Porque quando nós rasgamos a nossa alma, o poder do Espírito, ele entra e ele nos preenche, ele nos transborda. Quanto mais a gente se diminui, as nossas emoções, a nossa alma, o Espírito, ele vivifica, ele nos fortalece. Eu nem sei por que eu entrei nisso, mas o Senhor sabe. E essa palavra também é para mim. Porque precisamos mergulhar cada vez mais para que a nossa fé, ela seja aumentada de nível. O meu pedido todos os dias é, Senhor, me acrescente fé. Me acrescente fé para que a minha boca tenha poder, cada vez mais autoridade no Teu nome, Senhor. Para que quando as dificuldades vierem, quando o cenário vier, Senhor, eu continue celebrando, Pai. Que as dificuldades não me parem. As dificuldades não podem parar. As distrações não podem. Não pode. Fala, Pam, mas está difícil. Tanta coisa. Se eu te contar, história triste todo mundo tem. Amém? Eu também tenho, todo mundo tem. Mas a gente serve um Deus da alegria. Não estou aqui diminuindo os problemas, longe disso. Cada um tem o seu desafio. Mas a gente está aqui para exaltar o nome daquele que pode todas as coisas. Porque, na boa, o vizinho, ele sempre vai ter. Quando a gente conversa, alguém fala, caraca, e ele passa por isso? E não desistiu, e eu estou aqui pensando em desistir? Porque o vizinho, às vezes, tem uma história bem mais desafiadora do que a sua, e ele permanece. É tão bom ouvir a história do vizinho, do nosso irmão, porque você fala, nossa, e ele permaneceu. Nós temos um exemplo vivo aqui, os nossos pastores permaneceram. Por quê? Porque eles são bons? Não, porque Deus é bom na vida deles. E é sobre isso, é sobre a gente permanecer e não retroagir.
Amém? Se coloquem de pé. Obrigada, Jesus, por essa palavra. E eu gostaria, se existem pessoas que ouviram essa palavra e que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que quero conhecer esse Jesus que pode todas as coisas, esse Jesus que transforma a vida, que traz vida onde não tem. Eu quero convidar você a aceitar Jesus ou a se reconciliar com Ele. Se você estiver aí, levante sua mão, alguém vai orar por você. Você não precisa vir aqui na frente. Porque o mundo, ele tem muitas coisas para nos oferecer. Mas são coisas passageiras, momentâneas, prazeres que só vão te levar à ruína. Essa é a realidade. Eu sei porque eu já estive lá. Já experimentei muitas coisas. Já vivi muitas coisas. E lá não tem nada para me oferecer. Aquilo que o Senhor nos proporciona é eterno. Traz paz, traz vida. Então, se existe alguém em nosso meio que deseja aceitar Jesus ou se reconciliar, eu peço que levante sua mão. Amém. Glória a Deus. Todos firmes na presença do Senhor. Quando estamos firmes na presença do Senhor, não há nada que possa nos parar. E se você ouviu essa palavra, fala assim: Pamela, eu tenho passado por muitos desafios. Pamela, não está fácil para mim. Eu quero te convidar aqui à frente, que eu vou orar por você. Eu, a pastora Keila, as intercessoras, nós vamos orar por você. Pamela, eu estou passando por muitos desafios. Vem aqui. Eu quero orar pela tua vida, para que você saia daqui completamente diferente. Enquanto isso, igreja, eu vou pedir para que vocês orem. Santo, 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 santo é o teu poder, Pai, sobre nossas vidas. Santo, 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 santo. Oh, aleluia. Igreja, eu conto com a oração de vocês. Levante suas mãos, levante a tua voz.
Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, porque mais uma vez o Senhor se fez presente no meio de nós. Mais uma vez pessoas foram curadas. Mais uma vez o nome do Senhor foi exaltado. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Que venhamos andar em fé, independente do cenário. Que a gente venha glorificar e permanecer naquele que é fiel para cumprir todas as coisas. Não importa o que você passa, não importa o que você passou. O importante é porque o Senhor está contigo. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. As palmas louvam o Senhor. Obrigado, igreja. Amo vocês. Continue orando pelos nossos pastores. Amém? Glória a Deus. Que a igreja ergam as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos nós, para todos sempre. Todos digam? E todos digam? Uma semana abençoada. Glória a Deus. Amamos vocês.